Nós vamos falar agora ligações químicas, né? Nós iniciamos a falar sobre ligações químicas, sobre as atrações dos elementos químicos, né, na forma de íons, e vamos falar um pouquinho mais sobre ligações iônicas, ok? Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? Aulas anteriores, nós falamos sobre a formação dos íons, né? Aqueles elementos químicos que perdem elétrons e fica positivo, e os elementos químicos que ganham elétrons e fica negativo. Os íons cátion e os íons ânions, eles têm uma atração, né? Cargas opostas se atraem. E eles perdem e ganham elétron para ganhar uma estabilidade. Por isso que eles ficam loucos, para encontrar o seu negativo ou positivo, certo? Então eles ficam loucos para ter essa estabilidade. Então os elementos químicos, né, eles têm que atender à regra do octeto, obviamente com certas exceções da química que também já falamos em aulas anteriores. A gente iniciou a falar sobre a ligação iônica. É quando os elementos químicos perdem elétrons, né, e o outro ganha. Existe a transferência de elétrons de um átomo para o outro, dando origem a cargas contrárias que se atraem. Isso é a nossa ligação iônica, né? Comentamos isso também em aulas anteriores. Só vamos enfatizar um pouquinho mais sobre a ligação iônica e os compostos iônicos no qual dão origem a esta ligação. Vamos fazer aqui a ligação entre o potássio e o iodo, que foi uma questão que eu passei na nossa última aula para vocês fazerem. Espero que vocês tenham feito. Então vamos ver aqui onde é que está localizado o potássio na tabela periódica. O potássio na tabela periódica ele está localizado na família 1A. E por estar na família 1A, ele tem um elétron na última camada. Ele não é estável, né, pelo fato de ter um elétron na última camada. Para ser estável, ele tem que ter 8. O potássio está na família 1A, só tem um elétron. Ele é um metal, é uma característica de perder esse elétron para ganhar estabilidade. Então, quem está localizado na família 1A, 2A, 3A, tem a característica de perder seus elétrons de valência. Os elétrons da última camada, que são representados aqui pelos pontinhos. Estão vendo? Lítio 1, berilo 2, alumínio 3, galho 3. Então, dependendo de onde é que ele está na tabela periódica, você sabe quantos elétrons tem na última camada, se ele vai perder ou se ele vai ganhar, dependendo se ele é metal ou não metal. Então, eu pedi para você fazer a ligação entre o potássio e o iodo, porque são dois elementos químicos que não são estáveis, eles não são os gases nobres, eles não estão na família 8A, eles não têm 8 elétrons na última camada. Vamos ver aqui onde é que está o iodo. O iodo está bem aqui, ó. O iodo está na família 7A, ele tem a característica de ganhar elétron e ganhar um elétron, porque se ele ganhar um elétron, ele fica com 8, atendendo assim a regra do octeto. O potássio tem um elétron e ele vai perder elétron. Se ele perde carga negativa, ele fica positivo. E ele vai perder para quem? Para o iodo, que eu pedi para vocês fazerem a ligação entre os dois. Iodo tem 7 elétrons, vai ganhar um elétron do potássio. Se ele vai ganhar um elétron, ele fica negativo. Quantas vezes? Uma vez. Ganhar carga negativa, fica negativo. O potássio vai perder, vai ficar positivo. E o iodo vai ganhar, ficando negativo. Criou-se aqui dois íons de cargas opostas, existe a atração. Se existe atração em cargas opostas, você formou aí uma ligação iônica. Um doa, outro recebe. Se um metal doa e o não metal recebe, você tem ligação iônica, formando um composto iônico que a gente chama de iodeto de potássio. Ligação iônica, composto iônico. Fórmula molecular, Ki. Ok?
Em aulas anteriores também eu pedi para você fazer a ligação entre o sódio e o hidrogênio. São dois elementos químicos que não são gases nobres, não está na família 8A. Vamos ver onde é que está localizado o sódio e o hidrogênio. Se você observar o sódio, ele está na família 1A. Então ele tem um elétron na última camada, ele vai perder esse elétron para ficar estável. Perde um elétron. O hidrogênio, onde é que ele está localizado? Deixa eu ver onde é que está localizado. O hidrogênio está bem aqui na família 1A. Se ele está na família 1A, ele tem um elétron. Aí você me pergunta, o hidrogênio é metal? Ele está na família dos metais, né? Metais alcalinos. Mas ele não é metal, ele é uma exceção na tabela periódica. Ele pode estar em qualquer uma das famílias. O hidrogênio é especial. Ok? Então ele não vai perder esse elétron, apesar de ele estar na família 1A. Ele é exceção na tabela periódica. Eu espero que vocês tenham notado e tenham feito o exercício, certo? No caso aqui, o hidrogênio ele não tem 8 elétrons na última camada, só tem um. Ele está na família 1A, ele deveria perder, mas ele não é metal para perder elétron. O sódio é, mas o hidrogênio não é. Então, como é que se faz a ligação entre o sódio e o hidrogênio? Não sei se vocês lembram, eu comentei que o hélio é o único gás nobre que sobrevive com 2 elétrons. Ele não doa, ele não recebe, os outros querem tirar os elétrons do hélio, mas o hélio não perde os 2 elétrons, ele é estável com 2 elétrons, ele vive sozinho com 2 elétrons. Então, ele não doa elétron, não recebe elétron, estável com 2. O que acontece? Acontece que o hidrogênio, ele quer imitar esse gás nobre chamado hélio. Somente ele. O hidrogênio quer ser o hélio, estável com 2. Então, o hidrogênio, ao imitar o hélio, ele recebe um elétron de metal. Quando ele recebe esse elétron de metal, ele fica com 2 elétrons na última camada e vira um gás nobre próximo ao gás hélio, estável com 2. Ok? Então, o sódio aqui, ele doa o elétron e ele doa o elétron para o hidrogênio, porque o hidrogênio também vai ganhar um elétron somente. Ele ganha um e fica com 2 e fica parecido com o gás nobre chamado hélio. O único que consegue sobreviver, né, ser estável com 2 elétrons. Então o sódio vai perder esse elétron para o hidrogênio e vai ficar positivo. O hidrogênio vai receber um, fica negativo. Íons de carga oposta se atraem e nesse caso ele forma o hidreto de sódio. Hidreto de sódio. Então eu quero que você pense, defina a ligação iônica, ou alguns livros chamam de ligação eletrovalente. É uma ligação que ocorre entre íons, unidos por força de atração eletrostática. Então eles formam íons positivo e negativo e existe essa atração eletrostática. Ele se caracteriza a ligação iônica pela transferência de elétrons. Quem doa elétrons são os metais, eles perdem elétron, fica positivo e se torna um íon chamado cátion. E quem é que ganha elétron? O ametal ou não metal. Ele ganha elétron, fica negativo, se torna um íon chamado ânion. Positivo com negativo, atração eletrostática, ligação iônica ou eletrovalente. As duas coisas eu posso falar. Ok? Geralmente eles perdem quando tem na última camada 1, 2 ou 3 elétrons. E geralmente eles ganham os elementos químicos que geralmente tem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Ok? Digo para vocês, ligação iônica vai ser o quê? Entre o metal e o não metal. Ou então, a ligação iônica vai ser entre o metal, como a gente viu no slide anterior, o sódio, mais o hidrogênio. Ligação iônica, você pode me dizer o seguinte, ligação iônica é a ligação entre íons. Ou então, ligação iônica é entre o metal e o não metal. Ou então, o metal mais hidrogênio, certo? Lembre-se da tabela periódica, metais do lado esquerdo, não metais do lado direito. E a última coluna vertical, os gases nobres que são estáveis com 8 elétrons. E no caso do hélio, com 2
elétrons. Quando existe a ligação iônica, formam os compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles têm algumas propriedades, eles são duros, certo? Tem ponto de fusão e ponto de ebulição alto, ok? Mas eles são quebradiços quando submetidos a impactos. A ligação iônica envolve a formação de íons de cargas opostas. E as propriedades de substâncias iônicas dependem da atração dos cátions e dos ânions. Se a atração for muito forte, o ponto de fusão é grande, é alto. E o ponto de ebulição também é alto. Então, dependendo da força de atração entre os íons, você tem algumas propriedades mais efetivas. A separação dos íons dos compostos iônicos recebe o nome de dissociação iônica. Exemplo, quando você coloca um composto iônico em água, ele está unido, no caso o NaCl é um composto iônico, tem o sódio e o cloro. Quando você coloca ele em água, ele tem a dissociação iônica. O sódio vai para um lado e o cloro vai para o outro. Ok? Tem aqui uma ilustração, você joga um composto iônico na água, se separa os íons, e você tem a dissociação iônica. E após a solvatação, os íons da água, as moléculas da água ficam ao redor dos íons que estão presentes dentro dela. Ok? Quando você tem um composto iônico que joga dentro da água, geralmente tem a dissociação iônica. Íons positivos para um lado, íons negativos do outro. Quando você tem isso, você tem a dissociação iônica, essa solução que você fez, colocou o composto iônico dentro da água, pode conduzir corrente elétrica, até porque você está produzindo íons dentro de uma solução, dentro da água. Você vai ter cargas positivas e cargas negativas e facilita a passagem da corrente elétrica. Ok? Isso são algumas propriedades dos compostos iônicos. Muito pedido também em provas. Sempre quando tem questões de ligações iônicas, eles pedem algumas propriedades dos compostos iônicos. E quem são os compostos iônicos? São aqueles que fazem a ligação iônica. Metal e não metal, metal e hidrogênio. Pergunto para vocês, entre o alumínio e o enxofre, tá aqui os nomes atômicos, quero saber qual a ligação que eles fazem. Eles fazem uma ligação porque eles não são estáveis. Eles não estão na família 8A, eles não são gases nobres. Se você observar o alumínio, ele está bem aqui, ó, na família 3A, não é estável. Característica dele, se ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada e vai ter que perder esses elétrons para ficar estável. E o enxofre está em qual família da tabela periódica? O enxofre está bem aqui na família 6A. A família 6A tem 6 elétrons, precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável. Ele tem 6, ganhando 2, fica com 8, fica estável. Então, eu quero que você faça essa ligação entre os dois. E esses dois exemplos foi também questão da aula anterior. Espero que você tenha feito. O alumínio tem quantos elétrons na última camada? Só o fato de você saber a localização dele na tabela periódica. Você sabe quantos elétrons tem na última camada e você sabe se ele perde ou se ele ganha. Se ele é metal ou se ele é não metal. Metal e não metal é ligação iônica. Um vai doar e o outro vai receber. No caso aqui, o enxofre ele tem quantos? 6 elétrons na última camada. Deixa eu colocar aqui os elétrons na forma de pontinhos. 6 elétrons na última camada, ele tem que receber 2 elétrons. De quem? Do metal, que é o alumínio. Recebe 2. Recebendo 2, o enxofre fica estável. Porém, o alumínio não, ainda fica restando 1 elétron para ele doar. E ele vai doar para quem? Para outro enxofre. O outro enxofre tem quantos elétrons? Também 6 elétrons. Então, o alumínio vai doar 1 elétron para o enxofre. O alumínio vai ficar estável, ele já doou os 3. Doou 2 para o enxofre e mais 1 para o outro enxofre. Mas o outro enxofre está estável? Não, ele precisa ganhar 1 elétron para ficar estável. E ele vai ganhar de quem? Do alumínio, do metal que eu pedi para você fazer a ligação.
entre alumínio e enxofre. Pode ser outro elemento químico? Não, porque eu só pedi alumínio e enxofre. Vamos lá para o alumínio. Alumínio tem quantos? Sempre tem 3 elétrons na última camada. O outro enxofre precisa de quantos elétrons? Só mais um. Só mais um. Ótimo, o enxofre está estável. E o alumínio? Brincadeira, né, professor? Tá de brincadeira. Poxa, só chamando, agora só chamando. O alumínio já está estável? Não, ó, ainda tem 2 elétrons para ele doar. Então você vai doar para quem? Para o enxofre. Porque eu pedi a ligação entre alumínio e enxofre. Me acompanham. O enxofre sempre tem quantos elétrons? 6 elétrons. Tá faltando quanto? Só 2. Então o alumínio tem quantos para doar? 2, ó. Acabou-se aí, graças a Deus, né? Ia longe, né? Não, mas acabou aqui, ó. Todos estáveis. Todos com 8 elétrons, certo? Esse aqui perdeu, mas se você fizer a distribuição eletrônica dele, você percebe que a última camada vai ficar com 8. E você faz o composto chamado Al2, 2 alumínio. E quantos enxofre? Você pegou 3, então são 3 enxofre. Então você formou um composto iônico com todas aquelas propriedades que eu falei anterior. É um composto duro, né, com alto ponto de ebulição e fusão, quebradiço quando sólidos, aquoso, né, libera um íon, passa a corrente elétrica, facilita a passagem da corrente elétrica. Então se é composto iônico, tem todas aquelas propriedades ditas anteriormente. Al2S3 é um sulfeto de alumínio. Sulfeto de alumínio. Só mostrar que você pode obter a fórmula Al2S3 sem fazer toda esse trabalho que fizemos no slide anterior. Você pode obter a fórmula molecular da seguinte maneira, certo? Preste atenção nesse momento, você que está aí querendo dormir, querendo assim, meu Deus, não vai ter fim, você preste atenção pelo menos nessa parte aqui, certo? Então, se você está na sala com seus pais, com alguém falando com você, saia correndo, vá para o quintal, onde não tem ninguém, e escute o que eu vou falar nesse momento. Nesse caso, eu quero que você me faça a fórmula molecular do Al2S3 sem fazer todo esse trabalho que fizemos no slide anterior. Seguinte, você vai pegar o alumínio tem 3 elétrons, certo? Na última camada, ele vai perder 3 elétrons. Se ele vai perder 3 elétrons, ele vai ficar positivo. Quantas vezes? 3 mais. Quem perde fica positivo. O alumínio perde 3. Sempre, certo? Em alguns compostos iônicos. Temos algumas exceções, obviamente, que a gente vai aprendendo com o decorrer do curso de Química. E o enxofre? O enxofre está aqui na família 6A. Família 6A ganha elétron. Ganha quanto? 2 elétrons. Se ganha, fica negativo. Quantas vezes? 2 vezes. Então o enxofre vai ficar negativo 2 vezes, o oxigênio negativo 2 vezes, o telúrio 2 vezes, negativo, certo? Sempre eles formam esse íons e você sabe de acordo com a posição dele na tabela periódica. Quero que você me diga a fórmula molecular entre esses 2 íons. Fórmula molecular entre esses 2 íons. Como é que você vai chegar a essa fórmula molecular sem fazer todo esse trabalho aqui que você fez no slide anterior? Você vai fazer o seguinte: alumínio, metal, enxofre, não metal. Você vai pegar as cargas e descer, certo? Em X. O 3 não desce o sinal positivo, certo? Só o número. O 3 vai descer aqui para o enxofre e o 2 vai descer aqui para o alumínio. Quando desce, você vai ter Al, o 2 desceu, 2, e o S, o 3 vai descer e vai formar Al2S3. Al2S3. Se eu tivesse em sala de aula,
obviamente os meninos iam quase me bater, certo? Porque a professora passei por todo esse sofrimento, podendo chegar à fórmula molecular de forma mais fácil. Obviamente que primeiro vem toda uma teoria para você poder entender o mais fácil depois, certo? O mais fácil entre aspas. Vamos para o próximo composto iônico. Quero que você me faça a fórmula molecular entre o cálcio. Você já sabe que ele vai perder 2 elétrons, porque ele está na família 2A, é um metal. Aí perder 2 elétrons, vai ficar cálcio 2+. E eu quero que você me faça a ligação com o cloro. Quero uma ligação iônica entre o cálcio e o cloro. Quero a fórmula molecular entre o cálcio e o cloro. O cloro está na família 7A, então ele vai ganhar 1 elétron. Se ele ganha carga negativa, ele fica negativo. Quantas vezes? Só uma, porque ele só vai ganhar 1, porque ele está na família 7A. Quem está na família 7A é não metal. Não metal recebe elétron. Você formou 2 íons, Ca2+ e Cl-. Fórmula molecular entre os dois. Como é que você vai fazer? As cargas vão descer do cálcio para o cloro e do cloro para o cálcio, sem os sinais, nem negativo nem positivo. O 2 vai descer para o cloro e o 1 vai descer para o cálcio. Vai ficar um composto iônico com fórmula molecular CaCl2. Ca1, precisa escrever 1? Não, subentende que aqui existe 1, certo? Ca1Cl2. É um composto que a gente chama de cloreto de cálcio, um composto iônico chamado cloreto de cálcio. Se você observar, na fórmula molecular sempre primeiro vem o metal, o cátion, e depois vem o ânion, o não metal. Então, na fórmula molecular, você sempre tem metal e não metal. Olha a ordem, certo? Positivo e negativo. O positivo antes e o negativo depois. O positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito. Nunca esqueçam essa ordem. Cátion e ânion. Nunca. Na fórmula molecular, sempre carga positiva antes, carga negativa depois. Na fórmula molecular. Ok? Vamos para o próximo elemento químico, ou melhor, para o metal, ou melhor, para o metal, eu coloquei mais uma informação, não metal. Próximo composto iônico, quero que você me faça a fórmula molecular entre o bário. O bário está onde? Jesus, está aqui na família 2A, ó, 2A, então ele vai perder 2 elétrons, vai ficar positivo 2 vezes, perder carga negativa fica positivo. O bário no caso vai perder 2, vai ficar positivo 2+. É um metal, vai perder. E eu quero que você faça com o oxigênio. Me faça a fórmula molecular entre o bário e o oxigênio. O bário está na família 2A e o oxigênio está na família 6A. O bário 2A e o oxigênio 6A. O bário vai ficar positivo, 2+, e o oxigênio vai ficar negativo, 2-. Ó, oxigênio vai ganhar 2. Pelo fato dele estar na família 6A. Ele é um não metal. Metal com não metal, composto iônico, atração dos íons. Quero fórmula molecular. Fórmula molecular vai ser Ba, ou melhor, as cargas vão descer, não é? Ó, os números vão descer, o 2 para o oxigênio, o 2 do oxigênio para o bário. Vai ficar bário 2, O2. Fórmula molecular entre o bário e o oxigênio, entre o metal e o não metal, um positivo e um negativo, o cátion e o ânion, Ba2O2. Detalhe, se tem números que você pode simplificar, por exemplo, o 2, esse 2 eu posso dividir por 2.
posso simplificar essa fórmula molecular, porque os dois números é divisível por 1, ó, divisível por 2 e divisível por 2. Se eu dividir tudo por 2, vai ficar BaO. Então, eu posso simplificar a fórmula molecular. Posso e devo simplificar a fórmula molecular. No caso, eu formei aí um composto iônico chamado óxido de bário. Ok, menino? Quando você puder simplificar a fórmula molecular, você simplifica a fórmula. Sempre o cátion e o ânion novamente, ok? Agora, meninos, é com vocês. Eu vou passar uma questão e eu sei que vocês vão fazer, certo? Então, se preparem para fazer essa pequena questão e saber se você conseguiu aprender o que vimos hoje, certo? Eu sei que vocês estão preparados. Quero a ligação iônica entre o cálcio e entre o iodo. Quero a ligação iônica. Quero saber qual é a fórmula molecular entre esses dois elementos químicos. Sabendo que o cálcio está na família 2A, ele vai perder 2 elétrons, vai virar um íon positivo 2+. E o iodo da família 7A, ele vai ganhar 1 elétron e vai ficar negativo uma vez. Quero a fórmula molecular entre os dois e o nome desse composto iônico formado. Ok? Eu espero que vocês consigam fazer. Caso não consigam, mande aí um comentáriozinho para a gente poder reunir todos os comentários e fazer uma aula especial somente com os comentários. Ok? Obrigada e graças a Deus terminou por aqui. Porém, estaremos nossas próximas aulas, certo? Sobre ligações químicas. Beijos e até outro momento.